Vacina. O que é e sua importância? Esse é o tema da aula de hoje. Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Ciências e Biologia, e a gente vai tratar hoje de um tema de muita relevância para a prevenção de problemas de saúde. Possivelmente você, só de ver isso aqui, agulha, injeção, já fica arrepiado. Ai, eu detesto tomar vacina, eu detesto agulha. Claro que não é nada, né? Um esporte maravilhoso para se praticar. Porém, são medidas muito importantes de prevenção. Mas tá, o que é a tal da vacina? A vacina é quando o nosso corpo ele recebe um antígeno. Ele recebe uma proteína ou um micro-organismo. Quando o nosso corpo, então, ele tem contato com esse micro-organismo, a reação dele é agir como se aquilo fosse um grande invasor. Afinal, aquilo é um corpo estranho. Nessa brincadeira em que as nossas células de defesa, os glóbulos brancos, que são as células de defesa, elas vão em direção, pela nossa circulação sanguínea, elas vão em direção a esse micro-organismo, a proteína desse micro-organismo, para atacá-la. E após esse ataque, após essa destruição, nós temos células chamadas linfócitos B, que são linfócitos que vão produzir os anticorpos. Anticorpo, ele é contra um corpo estranho. Anticorpos são proteínas específicas que elas vão se ligar à superfície do corpo estranho para eliminá-los. Assim, então eu tomo a vacina, olha que esquema maravilhoso. Vacinação, produção de anticorpos, consequência, prevenção de doenças. Se eu já estou com aquele problema, eu já estou com a doença, não é mais hora de tomar a vacina. A vacina é algo para ser feito antes. E aí uma coisa que incomoda muito em relação à vacina é justamente o fato, né? Agulha, injeção, dói e tal. Qual é a questão? Esse micro-organismo ou essa parte dele, essa proteína, ela precisa ser inserida na nossa corrente sanguínea. Então o caminho é esse. Existem só vacinas por injeção? Não. Tem a gotinha também. Você já tomou uma gotinha? Você lembra da gotinha? Ali, na boca diretamente, aquilo vai entrar no nosso corpo. Veja você que a proposta da vacinação é produção de anticorpos, é melhorar a sua imunidade. O que é imunidade? A imunidade é o pacote, é o conjunto de defesas do nosso corpo. Sabe assim, aqueles antivírus, aquele pacote de defesa que todo computador, celular tem que ter? Nós temos o nosso, é a nossa imunidade. A nossa imunidade ela vai se formando com o passar do tempo. Quando a gente é bebezinho, lá, nascimento, amamentação, a gente recebe ali alguns anticorpos prontos da nossa mãe. A gente fala que é uma imunização passiva. Você não fez nada para buscar, você recebeu. Pronto. Agora, quando a gente fala de vacina, eu estou falando de imunização ativa. Afinal, o seu corpo tem que trabalhar para combater combater o micro-organismo que ele acha que é e produzir esses anticorpos. Então, imunização ativa, estou falando de vacina. Seu corpo tem várias barreiras para evitar os micro-organismos? Tem, sim. Acredite, o mundo está cheio de bactérias, cheio de vírus e você não vive doente por isso. Você tem barreiras naturais. Você tem a sua própria pele, você tem ácido clorídrico, você tem lágrimas, você tem pelos. São barreiras de proteção. Agora, tem hora que não tem jeito. Tem hora que os nossos vilõezinhos, os vírus, eles nos atacam. Toda vacina é de vírus? Não, mas a maioria delas sim. Existem vacinas contra bactérias, porém a maioria são contra vírus. Quem são os vírus? Vírus são pequenas estruturas, um envoltório proteico com um material genético. Vírus é um parasita intracelular obrigatório. Ele ataca as células, ele invade as células e ele quer se reproduzir ali. Como ele pode causar danos a nós, temos que nos prevenir então. Então eu falei, ótimo, eu entendi que existe a imunização passiva, que existe a imunização ativa e que a vacina vai me favorecer nisso, só que nem todas as vacinas são iguais. Nós podemos dividir as vacinas, então, entre uma vacina que usa um vírus vivo, aí você fica já, vírus vivo, porém é um vírus que foi retirada a toxicidade dele. Então a gente fala que ele está atenuado. Ele está vivo, mas a parte tóxica, a parte que causaria de fato o problema de saúde, ele foi retirado. Ou eu tenho um vírus que a gente chama de um vírus morto, ou um vírus inativado, ou às vezes até parte desse vírus, que vai ser inoculado aí no nosso corpo. Diferença entre elas. Quando eu falo de uma vacina com um vírus vivo, porém um vírus atenuado,
a reação do meu corpo ela é bem intensa em relação a isso. Afinal, para ele, realmente ele está encarando o vilão, ele está encarando o vírus da cachumba, ele está encarando o vírus da rubéola, o vírus do sarampo, ele reage com tudo. Por isso que muitas vezes a gente toma a vacina e fica meio mal, sabe assim? Fica, ai, tô com um pouco de febre, tô meio esquisito. Isso é natural, é o seu corpo combatendo para que quando você de fato encare o vírus verdadeiro, não o vírus atenuado, você esteja prevenido. Mas tem gente que fica assim, ah, não, vacina deixa as pessoas doentes e eu não vou mais tomar vacina. Não, não vá por esse caminho. É uma medida de prevenção. Então, exemplos de vacina que possui aí um vírus atenuado, listei para você. A cachumba, né, que vai afetar aqui a nossa glândula salivar, a rubéola, que é muito perigosa para grávidas, para o feto que ela está gestando ali, o sarampo, a febre amarela, o pólio. Então, são esse tipo de vacina. Coisa legal, é uma vacina que ela garante uma imunidade por muito tempo. Então, muitas vezes a gente toma uma vacina uma vez e pronto, não precisa tomar outra. A imunidade ela é mais longa. Agora, não pode todo mundo tomar. Por quê? Esse vírus não é vivo. Então, imagina essa pessoa, ela está com a imunidade muito baixa. Ou ela tem alguma doença na sua imunidade. Ela é um imunodeprimido. A imunidade dela é naturalmente baixa ou por algum outro problema. Não vai ser legal ela tomar essa vacina. Ou também, no caso das grávidas, afinal, esses vírus podem passar e levar a danos a esse filhote, a esse baby que está sendo desenvolvido aí, correto? E quando eu falo de uma vacina de um vírus inativo ou um vírus morto, gripe, né? Temos aí campanhas anuais de gripe, hepatite, a vacina do HPV, são vacinas que vão usar um vírus morto, um vírus inativo. E aí, qual é a questão? É útil, é importante? Demais. Só que a imunização que ela promove é uma imunização mais baixa. Vai te proteger, ou seja, vai haver a formação de anticorpos, porém numa proporção menor. Por isso que muitas vezes essas vacinas, elas requerem dose. Sabe aquela coisa? Tu foi lá tomar vacina, aí o responsável lá, o enfermeiro, a enfermeira marca lá, ó, você tem que voltar daqui a tanto tempo para tomar uma segunda dose, às vezes uma terceira dose, para que haja realmente uma maior produção de anticorpos e uma proteção do nosso caso aí. Ela então, por ser menos, ela causa menores reações, ela é mais segura, por exemplo, para grávidas, para os imunodeprimidos, tá? Então, apesar dela ter uma resposta menos intensa, tomando aí as doses direitinho, vai haver a produção e a proteção dessa pessoa. Você, pode ser que você seja uma pessoa que você é meio assim, com vacina, você fala, ah, eu acho que eu não vou tomar não, esse monte de vacina, eu acho que esse pessoal quer deixar a gente doente. Não pense assim, vá atrás dos números, vá atrás dos dados científicos, da estatística a respeito disso. Muitas doenças foram erradicadas após a vacinação da população, ou a frequência baixou muito. E também percebe-se que algumas doenças, como o sarampo, que já não haviam mais casos, voltaram justamente pela redução da vacinação de uma série de pessoas. Então não fica assim, ah, poxa, eu fiquei meio assim depois da vacina e tal. Podem haver reações? Podem haver reações. O corpo humano, guarde isso, a biologia, o corpo humano não é uma ciência exata. A exceção é uma regra. Então, pode sim acontecer que numa vacina que para 100 pessoas foi maravilhoso, tranquilo, pode ser que para uma pessoa fique mal, que não seja legal. Pode acontecer. Porém, para a maioria, e a maioria acaba que dá uma proteção para aquele que, porventura, pode não tomar. Você pode ser aquele que fala assim, olha, eu nunca tomei vacina e não fico doente, não estou doente aqui, ó, nunca peguei nada. Pensa assim, eu tomei vacina, tá aqui, ó, tem um amigo aqui, tá vendo ele? Tomou vacina também. Esse outro amigo aqui também tomou vacina e esse aqui também tomou vacina. Logo, nós estamos imunizados, correto? E aí está aqui você, que não tomou essa vacina. Sabe o que acontece? A gente está te protegendo, a gente está fazendo uma barreira, logo não tem essa doença disponível aqui para te infectar, por isso que você não fica doente. Não é porque porque a vacina não adianta nada, e sim porque no seu entorno as pessoas estão vacinadas, então criaram uma barreira ao seu redor de proteção. Porém, aí começa, esse aqui não vacina,
Aquele ali não vacina. Você não vacina. A chance de que aumente a frequência de certas doenças que já estavam erradicadas e que alguém que mesmo vacinado, por uma falha na imunidade, a imunidade baixa, ela pode pegar a doença. Olha o problema. A partir da ideia de vocês, outras pessoas podem se contaminar. Viu aí? Entendeu a diferença? Então, o foco da nossa aula foi explicar o que é uma vacina, a importância da vacina, diferenciar a vacina de vírus vivo atenuado da vacina de vírus morto e fechamos por aqui. Essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho!